Essa aula é para preparar seu já sofrido coração para você ver todos os nervos que a gente tem no plexo braquial. Depois a gente vai partilhar esse estudo para ficar mais fácil para você entender. Hoje eu vou apresentar para vocês todos os nomes de nervos que têm origem no plexo braquial. Todos eles, sem exceção. Primeira coisa, temos 5 raízes, 3 troncos, 6 divisões, 3 fascículos e 5 ramos terminais. O único lugar que não é formado nervo, só nas divisões. Nos outros locais, olha só, tem um monte de nervinhos sendo formados aqui, ó. A gente vai ver o nome de todos esses. Para você perder aquele ranço que a gente costuma ter quando está na faculdade ou sai dela, a única coisa que se forma no plexo braquial é nervo mediano, ulnar, radial, músculo cutâneo e axilar. Vamos ver além disso. Aqui um esquema didático para você lembrar melhor disso, tá bom? As 5 raízes, os 3 troncos, as 6 divisões, os 3 fascículos e os 5 ramos terminais. Agora que o bicho vai pegar legal. Seguinte, aqui nas raízes, né, aqui nesses nervinhos que a gente tem, só que eu tenho 4 nervos principais que se originam aqui, bom? Nervo frênico, que eu tenho a contribuição de C5 para o nervo frênico, nervo dorsal da escápula, que é um nervo importante, o nervo torácico longo e o primeiro nervo intercostal aqui, ó, que ele é formado em T1. Então esses são os nervos formados aqui nas raízes. Então basicamente nas raízes tem também aqui os ramos ventrais que inervam músculos do pescoço, mas os 4 ramos principais que eu quero te apresentar são esses, tá? Esses 4. O frênico, o dorsal da escápula, torácico longo e o primeiro intercostal. Vamos lá no bonequinho aqui, ó. Só pra gente não se perder aqui, aí a gente vai indicando todo mundo. Então tá aqui, ó. Vou pegar a primeira parte do plexo braquial aqui, ó, nas raízes. 5, 6, 7, 8 e aqui T1, beleza? Então tá aqui as raízes do plexo braquial. Quais foram os 4 nervos que a gente falou? Então a gente falou do nervo frênico, então aqui está o nervo frênico, ó. Então você vê que a última contribuição do frênico é em C5 aqui, ó. Que ele se origina de C3 a C5 aqui, ó. E a última raiz dele é formada aqui, ó, em C5. Então esse é o frênico, que ele vai descer e entrar no tórax, ó. Deixa eu mostrar para você. E ele vai inervar lá o diafragma, tá bom? Então esse aí é o nervo frênico. Segundo nervo, nervo dorsal da escápula, é esse cara aqui, ó. Então eu tenho aqui o nervo dorsal da escápula. Segundo nervo que a gente viu lá. Frênico, dorsal da escápula. Aí a gente tem esse outro nervão aqui também, esse aqui é importante, ó. O torácico longo. E aqui embaixo eu vou ter o primeiro nervo intercostal, ó. Tá aqui o primeiro nervo intercostal, ó. Que na pontinha dele eu tenho um ramo cutâneo aqui, ó. Tá? Então tem um ramo cutâneo na pontinha dele. Então esses são os 4 nervos formados aí nas raízes. Frênico, dorsal da escápula, torácico longo e o primeiro nervo intercostal. Então vocês viram que aqui na região das raízes nervosas eu tenho a formação desses 4 nervinhos, ok? Então já vai decorando esses nomes aí, ó. Nervo torácico longo, dorsal da escápula, frênico e primeiro nervo intercostal. Tá claro? Esses são os nervos formados aqui nas raízes. Aqui nos troncos, eu só vou ter formação de nervos no tronco superior. E do tronco superior vai partir o nervo subclávio, né? O nervo para o músculo subclávio, e o nervo supraescapular, que ele vai passar por cima da escápula, como o próprio nome já diz. Então lá nos troncos a gente vai ter 2 nervinhos, mas eu tenho no tronco superior só, tá? Que são os nervos subclávio e supraescapular. Vamos vê-los lá. Então a gente já passou aqui, tá bom? Então aqui já não interessa, mas pra gente o que a gente precisa saber? Essa parte aqui, ó. Esse aqui é o tronco superior. Então aqui do tronco superior vão partir 2 nervos. Esse aqui, ó, esse aqui que é o nervo subclávio, ou nervo para o músculo subclávio. Tá vendo aqui na pontinha dele aqui para trás, ó? Eu vou ter a formação desse outro nervo aqui, ó, que ele passa por cima da escápula aqui, ó. É o nervo supraescapular. Então esses 2 nervinhos são originados aí no tronco superior do plexo braquial. Então a gente tem aqui no tronco superior do plexo braquial 2 nervinhos. Nervo subclávio e aqui atrás o nervo supraescapular. Então é importante que você saiba todos esses nervinhos que são formados a partir de cada parte do plexo braquial. Voltando, então a gente já viu que nas raízes 4 nervos, nos troncos 2, nas divisões aqui, ó, não tem nenhum nervo sendo formado
formado. Ó. Então as divisões do plexo braquial são os únicos lugares do plexo braquial onde não ocorre a formação de nervos. Se a gente passar aqui para os fascículos agora, no fascículo lateral eu tenho o nervo sendo formado? Tenho. O nervo peitoral lateral, beleza? No fascículo posterior eu tenho 3 nervos. Os nervos subescapulares, superior e inferior, então esse aqui é o nervo subescapular inferior. E esse aqui é o nervo subescapular superior, tá bom? No meio dos 2 nervos subescapulares, tem um nervo importantíssimo aqui, ó, que é o nervo tóraco-dorsal. Então, o nervo tóraco-dorsal e os nervos subescapulares, eles ficam originados no fascículo posterior do plexo braquial. E aqui no fascículo medial, a gente vai ter nervos com o nome medial, que são os nervos cutâneos mediais, do braço e do antebraço, nervo peitoral medial. Então, aqui eu tenho o nervo peitoral medial, aqui eu tenho o nervo cutâneo medial do braço, e aqui o nervo cutâneo medial do antebraço, beleza? Então, os 3 nervos com o nome de medial estão no fascículo medial. Subescapular e tóraco-dorsal ficam no fascículo posterior. E o peitoral lateral fica no fascículo lateral. Vamos ver lá no bonequinho? Então, olha só. Vamos tirar a clavícula que ela me atrapalha nessas horas aqui, ó. Nas divisões, ó, não temos nervos sendo formados aqui nas divisões. Somente nos fascículos. Então aqui a gente tem o fascículo lateral. Qual que é esse nervo formado no fascículo lateral? Esse aqui é o nervo peitoral lateral, tá bom? Porque é formado no fascículo lateral. Esse aqui é o fascículo posterior, ó. Então aqui no fascículo posterior, lembra que eu tinha 2 nervos subescapulares e um tóraco-dorsal, ó? Então aqui, esse aqui é um nervo subescapular. No caso, esse aqui é o subescapular inferior. E esse aqui é o nervo subescapular superior, tá? Porque eles vão vir aqui para inervar o músculo subescapular e o redondo maior. E aqui no meio deles, ó, a gente tem o famoso nervo tóraco-dorsal, que ele vai descer para inervar o músculo latíssimo do dorso, músculo grande dorsal, tá bom? Então, são os 3 nervos originados no fascículo posterior. Então, a gente tem o subescapular inferior, subescapular superior, no meio deles aqui, nervo tóraco-dorsal, ok? E aqui a gente tem o fascículo lateral do plexo braquial, e esse fascículo lateral ele vai dar origem a 3 nervos, bom? Nervo peitoral medial, tá? Esse aqui. Nervo cutâneo medial do braço e o nervo cutâneo medial do antebraço. Bom, os 3 nervos formados a partir do fascículo medial. Então tá aqui, ó. Fascículo lateral, nervo peitoral lateral. Fascículo posterior, nervos subescapulares e nervo tóraco-dorsal. Fascículo medial, nervo peitoral medial, cutâneo medial do braço, cutâneo medial do antebraço. Esses são os nervos formados nos fascículos, beleza? E aí, terminando os fascículos, vamos ver se a gente falou de todos, ó. Peitoral lateral, subescapular superior, tóraco-dorsal, subescapular inferior. Então, esses no fascículo posterior, o peitoral lateral no lateral. E no fascículo medial, cutâneo medial do braço, antebraço e peitoral medial. E só faltaram os ramos terminais aí do plexo braquial, que vocês estão cansados de saber quem são, que são o nervo músculo cutâneo, o nervo axilar, o radial, o mediano. Você vê que o mediano é o único que tem 2 saídas aqui, ó, para formar ele, e aqui o nervo ulnar. Então vamos ver lá no bonequinho e a gente repassa todo mundo. Então onde estão esses nervos? Tá aqui, ó. Nervo axilar, nervo músculo cutâneo, nervo radial. Vamos procurar o mediano, tá vendo o mediano aqui, ó? 2 unidades de formação do mediano aqui, ó. 1, 2, formou o mediano. E aqui eu tenho a formação do nervo ulnar aqui. Então esses são os ramos terminais do plexo braquial. E dessa forma, nessa aula a gente viu o nome de todos esses nervos formados aqui no plexo braquial. O único lugar que não vai ter nervos são as divisões. Então vamos lá. Raízes de C5 a T1 formam o plexo braquial. E aqui onde eu tenho as raízes eu vou ter a formação 4 nervinhos principais. Nervo frênico, tá? Então um nervo importante para a respiração. Nervo dorsal da escápula, tá? Que ele vem para cá. Bom, vem aqui para trás. Nervo torácico longo, que está aqui. E o primeiro nervo intercostal, que está aqui, ó. São os 4 nervos originados aqui nas raízes. Nos troncos, eu vou ter nervo originado somente no tronco superior. O nervo para o músculo subclávio, tá? O nervo subclávio. E aqui o nervo supraescapular. Então tá aqui o nervo supraescapular. Aí, nesses troncos aqui, médio e inferior, a gente não tem formação de nervos aqui. Nas divisões do plexo braquial também não temos formação de nervos. Nos fascículos, no fascículo lateral, nervo peitoral lateral aqui, ó. Nervo peitoral maior aí. No fascículo posterior, temos 3 nervos subescapulares, inferior e superior, e aqui o nervo tóraco-dorsal, beleza? São os 3 nervos originados aqui do fascículo posterior. E no fascículo medial a gente tem também 3 nervos. Nervo peitoral medial, cutâneo medial do braço
e cutâneo medial do antebraço. Tá vendo que a gente já vai vendo todos os nervos que vão inervar os membros superiores aí? Então olha a importância de você ter esse conhecimento. E aqui os ramos terminais são o nervo axilar, o nervo músculo-cutâneo, o nervo radial, o nervo mediano e o nervo ulnar. E dessa forma a gente marcou aí todos os nervos do plexo braquial que estão originados ou nas raízes, ou nos troncos, ou nos fascículos, ou são ramos terminais.